Olá, olá pessoal, tem alguém aí comigo? Live essa marcada em cima da hora para as 20 horas. Devido à necessidade de estar falando desse assunto, tem alguém aí comigo? Olá, olá. Fazer mais um tempinho aqui até o pessoal entrar. Edson, Genival, todos que estão aqui comigo, muito obrigada. Solineia. Tem uns demais também, Facebook, também Instagram, conjuntamente a esse Facebook, que não acusa o número de visualização. Quero agradecer a todos. Nós já estávamos com saudade de vocês. Ai, meu Deus. Olha só. Na verdade, o Carlos também chegou. Tudo bem, Carlos? Na verdade, eu elaborei essa live de última hora devido a urgência mesmo de estar falando desse assunto, né? Eu queria falar em especial ao suicídio no meio cristão, tá? Assunto esse não muito abordado, o pessoal tem muito medo de estar falando desse assunto, tá bom? A gente vai ver por que as pessoas quase não falam desse assunto de depressão, suicídio no meio cristão, tá bom? Jackson também, Nonato. Bom, gente, vamos começar, né? Bom, quando a gente pega para falar de suicídio, gente, e depressão, parece que dá aqui um nó na garganta, né? E dá porque é um assunto, assim, que comove muito, que mexe com a gente, desestrutura qualquer pessoa, até mesmo aqueles que não têm um preparo para lidar com esse tipo de situação, traz um certo desconforto. Deixa eu ajustar aqui minha câmera, acho que agora melhorou. Traz um certo desconforto. Só que aconteceu um ocorrido. Um não, vários, né? Pastores suicidando-se, padre. E por quê, Michele? Por que a pessoa tira a própria vida, né? Bom, eu vou estar fazendo uma live hoje bem radical, bem diferente daquilo que eu faço, tá? Por quê? Porque eu quero falar muitas verdades mesmo. Michele, você é dona da verdade? Não, não sou dona da verdade, tá? Eu falo muitas verdades em qual sentido? As pessoas no meio cristão têm muito medo de tocar nesse assunto e faz a necessidade da gente estar tocando nesse assunto, da gente estar abordando, estar conhecendo sobre esse assunto, tá? Assunto esse que trata de saúde pública, porque não só mexe o suicídio com a realidade daqueles que estão inseridos na família daquele que suicida, mas também com a sociedade, porque uma vez ou presencia, ou é amigo, ou se relacionou com a pessoa, então mexe com toda a estrutura, tá? Então eu coloquei aqui como primeiro tópico, que todos vocês sabem que eu organizo sempre nas minhas lives por forma de pauta, em respeito a vocês, né? Faço aqui uma lauda, um discorrer, para não passar nada desapercebido. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa a pergunta aqui, tá? Então hoje eu vou falar, estou enrolando para dar tempo de chegar mais gente. Tem outros Facebook também atrelados a esse Facebook aqui, que não acusa o número de visualização, tá? Tô fazendo um tempinho pro pessoal chegar. Então, por que é um assunto que mal é abordado? Como eu falei, ele abala muito, as pessoas, no geral, não têm muito preparo para lidar, mas, em especial no meio cristão, falar de suicídio e depressão, gente, o que acontece? As pessoas tendem a endemonizar, tá? Quando se fala de suicídio, fala de depressão. Mas hoje eu vou falar como pedagoga, terapeuta, e vou estar falando também como filho de pastor, daquilo que eu já presenciei dentro de casa, né? A mecânica mesmo da igreja, como ocorre, como que é auxiliado os pastores, se eles têm estrutura psicológica, se eles têm apoio. Então, assim, eu quero que vocês desprendam de qualquer tipo de estigma, de paradigma, e eu não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar de nada, tá? Só estou aqui para falar em especial o suicídio e a depressão, com o único objetivo, ajudar, ok? Então, abala a comunidade cristã falar de suicídio e depressão, porque endemoniza tudo, né? Porque as pessoas tendem a achar que tudo é demônio. Bom, nem tudo é demônio, nada é demônio. Quando a gente trata de mente, a gente está tratando ali um ser que ele é tridimensional. Ele é mente, alma e corpo. Ou seja, a mente, eu vou estar trabalhando ali com exercício físico, com a saúde mental, o físico, posteriormente também, porque aquilo que eu faço no físico altera no mental também, uma coisa está atrelada à outra. E o espírito também pode ser através de uma oração, através de uma reza, levando em consideração outras religiões. Por que a reza, a oração, Michele, é tão importante para o indivíduo, né? Para o sujeito em si? Porque a fé, o que acontece? Quando a gente tem um tipo de tristeza e aquilo nos abala muito, o que acontece? A tendência é essa tristeza cair na rede sanguínea através de quê? Através de aborrecimento, através de químicas, de reações
que a gente vai desenvolver no nosso corpo. Então, a fé, querendo ou não, ela contribui de uma forma que te tranquiliza, te traz estabilidade espiritual conciliada às outras coisas, tá? Não só a fé por si só, mas o orar, o se remeter a Deus, conciliar o exercício físico, a manutenção da mente, N coisas, te traz ali, querendo ou não, uma saúde mental. Ou seja, traz também a diferenciação da fé, traz também a paz de espírito, ou seja, uma certa esperança no amanhã, coisa que pessoas deprimidas não têm, né? Eles perdem um pouco a esperança do amanhã. Então, essa é uma das vantagens da fé, da oração. Só que, gente, não vamos e não podemos, tá? Como se diz, confundir as coisas. Não é porque eu tenho, quero orar, quero buscar Deus, tenho a minha fé, que eu vou descuidar da minha mente. Eu não posso descuidar da minha mente, tá certo? Então aí, um dos motivos mais, assim, graves por conta do suicídio no discorrer do âmbito cristão, né? Porque é o descuido da mente, né? Na manutenção ali do dia a dia das coisas que a pessoa tem que fazer para poder cuidar. E também tem aqueles fatores associados, que a gente vai estar falando aqui, que é o álcool, é a droga, é os transtornos psiquiátricos. Aqueles que a gente mais acentua aqui, dentre eles, é o que? É depressão, esquizofrenia, bipolaridade, que está, assim, mais acentuado, tá? Que são os 3 que eu mais abordo, para ficar mais fácil na compreensão de vocês, tá? Acentua-se também e abala muito falar de suicídio ou discutir depressão no âmbito cristão. Por quê? Porque as igrejas, elas não têm um grupo de psicólogos, de terapeutas que estão ali na ativa. Ou seja, eu agora vou falar como filha de pastor, tá, gente? Não vou falar Michele como pedagoga terapeuta. Bom, eu penso assim, se eu estou numa igreja que lá tem um corpo de psicólogo, tem um corpo de terapeutas, tem pessoas formadas em coach, cabe a essas pessoas se sensibilizar um pouco, né? E formar ali um grupo de apoio, um grupo de conversação, um grupo para poder ouvir as pessoas que, na verdade, as pessoas estão sofrendo porque elas não estão sendo ouvidas. Porque se a gente for levar em consideração, o que acontece? As pessoas são mamíferas. Então, quer dizer, o mamífero, ele tem a necessidade de abraçar, de estar perto, de beijar. Vocês sabiam que, eu sempre falo isso, né? Que quando a gente abraça, a gente troca batimento cardíaco, ou seja, a gente tem necessidade de estar perto ao outro, ser ouvido, fazer manutenção da mente, ter uma pessoa que te acolha, uma pessoa que se faça ouvir e te ouve também. Então, quer dizer, a vida é uma troca, né? A mente, ela é uma engrenagem, ou seja, né? Como se fosse um motorzinho ali trabalhando no óleo, né? Ou seja, para que tudo venha a engrenar direitinho, para que tudo venha a ocorrer, o óleo ali como se fosse o exercício físico, o óleo ali para essa manutenção como se fosse a conversa, né? É o autoconhecimento, é o trabalhar das emoções, é ouvir, é fazer se ouvir. Então, não é só naquela que a maioria dos pastores e padres fazem, no sentido de só ouvir. Uma pessoa que só ouve, gente, a tendência dela é adoecer. Não tem outro caminho. A pessoa só adoece, tá certo? Então, a pessoa tem que ser ouvida também. E eu fico aqui achando que como se diz, chega muitas mensagens no meu message, no Facebook, né? No WhatsApp, e as pessoas no meio cristão estão horrorizadas pelo número de suicídio. Mas a pergunta é, por que você está ficando tão horrorizado pelo número de suicídio? Se eu estou cansada de falar aqui que o suicídio, mais se morre de suicídio do que de AIDS no Brasil. A cada 100 mil pessoas, gente, 5,7 morre de suicídio. Ou seja, faça aí a necessidade, mais uma vez, está se falando de suicídio, da manutenção da mente, um ouvir o outro, né? Isso é muito importante. Então, falamos aqui porque a depressão e o suicídio é um tema que assusta muito no meio cristão, porque as pessoas não sabem lidar, não tem psicólogos lá dentro que possam fazer a manutenção, e quando tem, eles não se reúnem para poder fazer ali um aparato, fazer um apoio, tá? E falei também que o suicídio, tá? Ele está atrelado a uma questão de saúde pública, porque não só mexe com a pessoa que morre, porque ali perde uma vida, uma toda, né, esperança, uma toda a história, mas também mexe com a família, com aqueles que ficam, a sociedade também no todo, aqueles que presenciam e aqueles que lideram com a pessoa. Tá bom? Vamos fazer aqui uma pequena diferenciação de depressão e tristeza?
Bom, trouxe aqui o emociômetro para vocês, ó, como sempre eu trago esses emociômetros aqui, ó. Michele, eu não sei se eu estou com depressão, tá? Aos demais que estão aí, que o Facebook não acusa, os outros Facebooks, a minha conta atrelada a essa aí, ó, o Instagram, sejam bem-vindos, tá, gente? Então, vamos fazer a diferenciação aqui de tristeza e depressão. Michele, eu não sei se eu tô com depressão, tá? Tristeza. Eu tô cansada de dizer aqui para vocês, cansada assim, né, que a gente fala muito, mas eu nunca vou me cansar de falar. A tristeza é um dos sentimentos que nós temos, uma das emoções que nós temos. Tá? Ou seja, a gente tem aproximadamente 30 emoções, tá? É você ficar irado, é você ficar triste, você ficar irritado, você ficar zangado, você ficar apaixonado, você ficar descontrolado, diversas emoções. Então, essas emoções entre uma ou outra, elas vão alternando. Ora eu fico triste, ora eu fico alegre, né? Ora eu fico desestabilizado, ora eu fico zangado, ora eu fico irritado, ora eu fico feliz, né? Então, ou seja, a pessoa levar em consideração também que em pleno século XXI, a gente tem que ter a ciência de que o estágio de tristeza ou de felicidade, ele não perpetua. Ou seja, não posso querer de mim que eu fique feliz 24 horas, isso não existe, gente. A pessoa que sente felicidade 24 horas, ou ela está sob efeito de álcool, tá? Ou de droga, ou qualquer medicação. É porque eu tô com uma alergia aqui, desculpa, viu? De alguma medicação, porque não tem fundamento a pessoa passar o dia todo alegre. Então, dentre dessas 30 emoções, mais ou menos, a pessoa vai alternando as emoções. Então, o que tem a ver com a tristeza, diferenciação da depressão, Michele? Já que eu citei aqui que tem por volta de 30, tem uma pessoa que tá me dando uma carinha aqui de que tá rindo. Eu tô amando, tá? O seu apoio. É como eu falei aqui com o pessoal, que eu adoro os haters também, tá? Aqueles que vêm para atrapalhar, adoro, que dão um ibope maravilhoso, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu como lá em cima, né? Eu sou girafa, não sou tartaruga que eu como lá embaixo, não. Mas manda aí o like, mesmo chorando ou rindo, tá? Tô adorando o ibope. Mas vou continuar aqui para aqueles que querem levar a sério, tá bom, meus amores? Então... dessas 30 emoções que eu citei, que tem essa oscilação que vai alternando os tipos de emoção, ora a pessoa está irritada, ora a pessoa está alegre, enfim, tá. Então a tristeza tem a diferenciação da depressão nisso. Porque ora eu estou triste, ora eu estou alegre, então são tipo de emoções, a diferenciação da tristeza para a depressão. Já na depressão, guardem isso. Já na depressão, tá? É um estágio de tristeza que ela perpetua, tá? Embora eu tenha mais de 30 emoções, né? Tenho lá trabalhado as minhas emoções, faço reconhecimento de todas elas, mas a depressão, em especial quando você está com depressão, a tristeza perpetua, ou seja, é aquela tristeza que você passa 24 horas triste. Mas, Michele, tem horas também que eu fico alegre, tem hora que eu fico isso, eu fico aquilo. Mas qual a diferenciação de quando você está com depressão? É quando essa tristeza mexe com a sua vida funcional. Se tiver alguma pergunta, gente, pode deixar aqui, tá? Ô, Janésio, obrigada. Tá? É quando mexe com a sua vida funcional. Exemplo, bom, eu estou muito triste, eu nadava, já não quero mais nadar porque eu só fico triste. Eu trabalhava, agora não quero mais trabalhar porque eu só me sinto triste. Ou seja, essa perpetuação de tristeza que perpetua muito, que mexe na minha vida funcional, que me impede de fazer as coisas que eu fazia, que é a depressão. Ou seja, então não é um estado de tristeza, né? De alegria, ou eu senti muita tristeza. É ela mexer no seu estado funcional. Ou seja, mexer na sua vida funcional, te impedir de fazer as coisas que você fazia. Voltando aqui no emociômetro, que eu mostrei essas carinhas, por que eu mostrei essas carinhas? Porque é de fundamental, gente, é de fundamental. Tem gente aí do outro Facebook dando oizinho, beijo. É de fundamental, gente, importância de trabalhar o emociômetro desde cedo nas crianças. Por quê? Tem mãe que chega pro filho e acaba burlando o filho, acaba estragando o filho, né? Porque a gente não estraga porque quer. Gente, não porque eu não sou mãe, mas eu sou pedagoga, lido com criança, sou terapeuta, né? Mas enfim, a pessoa acaba estragando por quê? Acha que a criança, desde cedo, tem que passar o dia todo feliz.
A pessoa não tem que passar o dia todo feliz. Mãe, eu tô triste porque eu quero tal coisa. Ah, meu filho, não fica triste que eu vou te dar tal coisa. Aí a pessoa vai lá e faz a vontade do filho. Onde eu quero chegar? Frustração, a palavra não, tudo isso faz parte, gente, da saúde mental da pessoa, da estrutura social, daquilo que a pessoa infere, daquilo que a pessoa vai aprendendo de si, o autoconhecimento. A pessoa vai sabendo quando ela tá triste, quando ela tá alegre, que nem tudo é do jeito que ela quer, ela tem que conquistar as coisas, tem hora para tudo, nem toda hora você tem que dizer não para a criança, nem toda hora também tem que dizer sim, tem que ter um contrabalanço, você tem que ter um equilíbrio. Então, ou seja, quando seu filho chegar para você e falar que tá triste, você não tem que virar para ele e já dizer desde cedo, porque é desde cedo que a mente vem condicionando esse tipo de comportamento, né? Não sabendo lidar com as suas emoções. Aí chega um adulto frustrado, né? Mais a sobrecarga social e acaba não conseguindo administrar esse tipo de emoção, porque na maioria das vezes eles não reconhecem as emoções que trazem. Ou seja, se eu tenho 30 emoções mais ou menos e não me é trabalhada, como que eu vou fazer o reconhecimento disso? Ah, filho, ó, hoje você tá triste porque você teve um aborrecimento. O que é aborrecimento? É algo vir sobre você e você não gostar, você não se identificar. Então você ficou aborrecido. Olha, mãe, eu tô feliz, não sei o quê. Por que você acha que eu tô feliz? É dar nome às emoções para a criança desde cedo. Olha, filho, você tá feliz porque você tá fazendo coisas que você gosta, e coisas boas, saudáveis, né? Aí brinca lá, se apaixonou por fulano, aquela Júlia da escola, né? Nossa, que legal, tá paquerando. Ou seja, você vai titulando sentimentos para essa criança já desde cedo, quando ela estiver com sono, quando ela estiver com raiva. Ou seja, não impedindo dela sentir até mesmo raiva, aborrecimento, mas intitulando nessa criança os tipos de sentimento, ou seja, mostrando, denunciando a ela, tá, esses nomes dessas emoções, desses sentimentos, para que ela possa contextualizar no dia a dia, para que ela possa se permitir, para que ela possa identificar situações inerentes dentro daquele contexto de emoções a serem trabalhadas, tá bom? Então, em suma, as pessoas precisam trabalhar as emoções desde cedo para que não virem um adulto frustrado. As pessoas que estão se matando, Michele, é por falta de autoconhecimento só? Ou seja, não conhece as suas limitações e emoções? Não é só isso. A gente vai ver que tem fatos associados também, tá? Pode ser aquela pessoa que não sabe lidar com suas emoções, sua angústia, acha que aquela tristeza não vai passar, não tem tratamento. E também tem aqueles fatores associados que a gente vai estar enumerando aqui, né? Lembra que eu falei que pode ser um transtorno psiquiátrico, né? Pode ser a depressão maltratada, ou ela está em decorrência, a pessoa não aguenta aquela tristeza e não se entende, não faz acompanhamento terapêutico. Pode ser no estado de esquizofrenia, bipolaridade. Pode ser também um fator associado também como bebida, droga. E isso como se diz, somatizado a não saber lidar com essas emoções, aquilo que sente, e a pessoa comete o suicídio. Então, gente, dá para vocês verem. Desculpa que eu tô coçando aqui, que eu já falei para quem tá aí, né? Tô morrendo de alergia hoje. Então, a pessoa tem que trabalhar desde cedo as suas emoções, porque a base é a emoção. É titular os tipos de emoção, é reconhecer cada emoção, tá bom? E eu coloquei aqui também, né, que é muito importante trabalhar o emociômetro, ou seja, né, as carinhas que nós trabalhamos aqui, né? E o legal também de estar trabalhando as emoções também, é no sentido também de trabalhar a ansiedade. A ansiedade tem sido, gente, o grande gatilho mental do século XXI, tá? Por quê? A gente lida com a era da informação. É muita informação 24 horas, é muito rápido o sistema, as pessoas querem estar se ouvindo, querem estar falando muito rápido, na mesma decorrência, na mesma velocidade que eu digito. Eu acho que eu vou conseguir conquistar alguma coisa, e não é. A gente tem que saber separar que nós estamos no pleno século XXI, que as informações são rápidas, tá? Mas a vida não é uma corrida de 100 metros, ou seja, hoje é aquilo que Eclesiastes 3 fala. Hoje eu planto, amanhã eu colho, né? Hoje eu ouço, amanhã eu sou ouvido, né? Tem uma troca, tem uma dinâmica, tem uma engrenagem, a vida. Lembra o óleo que eu falei que são as emoções? Ó, isso aqui eu não estou trabalhando. São as emoções, são as articulações que eu vou fazendo no dia a dia, o plantio, a semeadura, o convívio com as pessoas. Então, é não encarar, trabalhar as emoções e também não encarar a modernidade como se fosse também
um segmento de solução para minha vida. Então, a ansiedade é o maior gatilho mental hoje em dia que se aciona esse tipo de cometimento ao suicídio, tá? Por conta disso, porque as pessoas acham que pelo fato de estar muito triste, estar deprimido, né, a vida aos olhos dela não está correndo como ela gostaria, porque não está no tempo que ela quer, né? Isso é gerado uma ansiedade conforme o número de informações que eu tenho, eu acho que eu tenho que funcionar nessa velocidade, né? E a pessoa acaba não desacelerando, só fica naquela nomofobia que nós chamamos, né? Uma doença atrelada ao número de informações, a pessoa não sai do celular, dos mecanismos eletrônicos, né? E aquilo aguça mais ainda na pessoa e é mais um fator associado ao suicídio, tá, gente? Ter cuidado com isso. O autoconhecimento, já falei também que é muito bacana, né? Que é trabalhar as emoções, e autoconhecimento também é a chave do pessoal e do profissional, porque uma vez que eu me autoconheço, eu me empodero, ou seja, eu não dou também poder ao outro. Nem, por exemplo, tô fazendo essa live aqui com vocês, né? Aí já tinha gente ali mandando carinha de que tava debochando, né? Aí quer dizer, eu fiz um adendo aqui dizendo que isso não me incomoda, né? Tirei a pessoa de linha de conforto, fui ali atrelando, né? Cortando pelas beiradas, conversando. Eu me autoconheço, sei meu limite e sei ali no nível de conversação, né? Conversar com a pessoa e ponderar e cortar as situações. Vamos imaginar uma pessoa que não auto se conhece, um exemplo básico. É uma pessoa que está no trânsito, vê uma outra pessoa, um terceiro, fora essa pessoa que estou citando, e manda você para aquele lugar ou xinga sua mãe no volante. E aí, o que você faz com essa informação? Você retruca, você devolve essa informação com xingamento, que seja? Então, quer dizer, você não auto se conhece, você dá o poder ao outro. Ou seja, você fica com raiva porque o outro quer que você fique com raiva. Você acaba entregando o poder ao outro. Ou seja, você não conhece as suas emoções. Você não auto se conhece. Então, quando eu menos auto me conheço, o que acontece? Eu dou poder ao outro, eu sinto mais raiva. Eu fico descontrolada, eu não consigo controlar minhas emoções. Então, um dos problemas também é isso, é o autoconhecimento. Por isso que nós falamos que o autoconhecimento é a chave do pessoal e do profissional. Porque ele te empodera, né? Ele não deixa você entregar ao outro o poder que o outro quer que você perca, de ficar irritado, de fazer aquilo que ele espera que você faça. Ou seja, então, quando eu me autoconheço, eu domino o fato, o caso fático, ou seja, é de tristeza, é de desemprego, é a perda de um ente. Então, eu vou entendendo, dentro daquele entendimento das emoções, que são situações que uma hora vai passar, né? E nós temos aí a imagem, mais ou menos, o estágio de luto de 6 meses. É respeitar a pessoa quando perde um parente querido, um ente querido, e a gente também entender quando a gente perde também, que a gente tem um estágio também de luto, não querer exigir demais da gente, né? Que tudo na vida tem equilíbrio, tudo tem a sua hora, né? Então, vamos voltar aqui. Tá, eu queria entrar um outro item aqui. Já que eu tô falando de suicídio no meio cristão, eu queria também, eu coloquei um outro apontamento aqui. A pessoa que assume o cargo, tá, gente? O posto lá de pastor, presbítero, padre. Eu tô falando como filha de pastor também, tá? A Michelle tá falando mal porque a Michelle tá comprando a briga. Não, eu estou sendo imparcial, não tô cobrando briga nenhuma e lado nenhum. Tá? Estou conversando com vocês. Então, assim, será que a pessoa que está assumindo o cargo de pastor, de presbítero, de padre, será que ele está preparado, gente? Será que ele está preparado para assumir esse cargo? Por que, Michelle, preparado? Porque eu falei aqui, gente, e a gente tem que cansar de dizer que a pessoa é tridimensional. A pessoa é mente, alma e corpo. Mas a pessoa só quer achar que ela é só espírito. Ela acha que ela não é alma, ela acha que ela não é corpo. Aí entra num negócio desse que só vai ouvindo o problema das pessoas, fazendo manutenção daqui e ali, correndo. A pessoa não desacelera, só ouve o problema dos outros. Gente, isso adoece qualquer pessoa. Então, para você assumir... Então, a alerta que eu dou aqui, para você assumir o posto de padre, de pastor, de presbítero, que seja, você precisa se alicerçar, primeiramente. Você precisa ajustar a sua casa, né? A sua casa, que Deus fala na palavra também, é a sua mente, né? É onde habita o entendimento.
O entendimento humano ele não está no coração, porque o coração em si ele não sente nada. Eu costumo dizer, né, que o coração não sente nada, ele não sente mesmo. Quem sente é a razão. A razão não, é o sistema límbico na mente, ou seja, na psique. Tudo nasce na psique. Então, será que você está altamente capacitado, habilitado a assumir um cargo de pastor, de padre, de presbítero, que seja? Então tem que fazer todo aparato, toda manutenção, todo acompanhamento. Será que você tem competência, habilidades desenvolvidas? Né? Porque isso tudo a gente desenvolve. O que a gente não pode é assumir uma igreja, né? E querer ouvir o problema de todo mundo, somatizando mais ainda os problemas que eu tenho na vida, mais ainda a frustração de um sonho que eu deixei de lado por conta disso, né? E querer tomar as rédeas como super-herói, como Superman. Você não vai conseguir. Aí eu falo que eu tive que discriminar aqui essa live como, assim, especial aos cristãos. Ou seja, quando você vai falar isso com um cristão, ele já vem já com aquele papo, ó, tá repreendido em nome de Jesus. Bom, não vou aceitar essa palavra, querido, não é uma palavra de derrota para você. É a mais pura verdade. Você tem que fazer a manutenção da sua mente, do seu corpo, do seu coração, que nós somos tridimensionais, colocar a sua casa em ordem. Você tem que saber os seus limites. Seja, Michele, eu tenho um sonho de ser professor, de ser torneiro mecânico, de ser advogado, de ser médico, que seja, e eu tô vivendo só para a igreja. Cuidado, meu querido, você pode vir adoecer. Isso não é uma palavra de derrota para você. Então, eu quero que você não leve isso como espiritualizando essas palavras que eu estou dizendo, mas no sentido terapêutico, ou seja, você tem que fazer a manutenção da sua mente todo dia, você tem que fazer o desenvolvimento das suas habilidades, suas competências, saber dos seus limites, né? Levar em consideração também o seu sonho, que você é uma pessoa também, né? Tá ali, tem a sua subjetividade, as suas particularidades, os seus sonhos. Você precisa também se ouvir também, não é mesmo? Porque Deus não quer isso pra gente, né? Que a gente nos deixe, né, em função do outro. Esse não é o entendimento de Jesus. Esse não é o evangelho, tá, gente? Esse não é o evangelho. Deus não quer ninguém perambulando por aí, tá? Com a casa vazia, que é a mente, com a casa vazia, com a casa cheia de lixo, né? Habitolado, fanático, né? E perder a sua alma. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou seja, você tem valor também para Deus. Você tem que fazer a manutenção de você também. Então, antes de assumir esse compromisso de ser padre, pastor, presbítero, o que seja, você precisa fazer a manutenção e a organização da sua casa, ou seja, da sua mente, da sua vida. Tá? Querer abraçar o mundo todo, você só adoece, você só somatiza os problemas. Tá? Já falei aqui também, anotei aqui também que a oração, o que seria bom também a oração, Michele? A oração é boa porque toda forma de fé, aquilo que eu falei, né? Ela traz aí um contraditório à depressão, ou seja, quem está em depressão tende a não ter fé porque a pessoa perde a perspectiva de vida, né? A pessoa acha que nunca vai melhorar. Então, aqueles que estão em contato com Deus, na fé, então quer dizer, a pessoa já vai tridimensionando para um outro campo, ou seja, vai fortalecendo, é algo a mais para a pessoa pensar, para a pessoa se fortalecer. Isso tudo é muito bom, muito bem-vindo, e já foi comprovado que a fé também é um mecanismo a mais para si a favor do ser humano no que tange a saúde mental. Ou seja, se eu tenho aborrecimentos, eu logo adoeço com o tempo, aquilo vai passando para minha rede sanguínea, vai produzindo químicas ruins para o meu corpo, e aquilo eu somatizo e vira uma doença. A fé é um dos mecanismos bons para a manutenção da sua mente, do seu corpo, em qual sentido? Quando você traz a esperança, você entende que aquilo vai te trazer esperança, que você tem onde alicerçar, aquilo te traz paz, te traz conforto, te faz respirar na hora certa, então isso produz em você enzimas boas, né? Substâncias boas, então isso logo também cai na sua rede sanguínea. Então, a fé é um fator muito importante, muito bom. Então, Michele, quando você fala aqui de ser pastor, de ser presbítero, você fala no quê? Eu falo no sentido da gente se capacitar, no sentido de se entender primeiramente, né? Porque como que eu posso querer acolher uma igreja, né, se eu não estou estruturada, se eu não tenho estrutura, se eu tenho certos problemas que eu ainda preciso colocar em ordem, né, a começar dentro de mim. Então, eu tenho que ter cuidado com isso, porque senão com o tempo se somatiza, né? Isso aí eu tô cansada de falar, já acabei de falar. Então, levar
em consideração, como eu falei, que nós somos tridimensional, espiritual e corpo, né? O corpo sempre com exercício físico, o sol, que é a vitamina D, gente, tomar um solzinho todo dia de manhã para poder levar a serotonina, tá certo? O hormônio do prazer. O povo de Deus não busca o conhecimento, a Diana falando. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Isso, o povo falta por falta de conhecimento até o conhecimento chegar, né? Aí o conhecimento tá aqui, ó, o conhecimento tá passando. Então a pessoa tem que fazer o quê? Levar em consideração, né? Então o tempo de ignorância já passou. Então você já está tendo o contato aqui com o conhecimento. Então o conhecimento é isso, ele transforma. Essa é a diferenciação, gente, quando a gente entra no que tange a informação e dados e conhecimento, tem as três diferenças disso, para você ver como que é importante o conhecimento. O dado meramente é aquela estatística, aqueles números que nós temos, né? A informação é quando nós transformamos aquele dado, né, em uma certa ciência, uma certa linha ao dizer daqueles dados, e o conhecimento é a gente ler aqueles dados e inferir alguma coisa na gente, ou seja, a gente transforma esse dado em conhecimento, em uma nova engrenagem, e faz parte da gente. Então, o conhecimento é isso, é colocar em prática. O povo tem que abrir a mente para o conhecimento. Isso, Diana, por quê? Porque as pessoas tendem a endemonizar tudo, é isso que eu estou falando, né? As pessoas acham que tudo é demônio, depressão é demônio, vontade de suicidar é demônio. Então, a gente tem que tomar cuidado que a gente é mente, alma e espírito. Então, se a gente deixar também de fortalecer algum lado, o outro lado vai ser penalizado. Ou seja, né? Não entra na balança, porque a balança do equilíbrio da psicologia é isso. É eu estar aqui com a minha emoção e a minha razão atrelado. Ou seja, eu não posso, ora minha emoção e minha razão, não posso. Né? Ela tem que estar aqui, ó, atrelado, ó. É uma balança igual, tá bom? Com os pratos iguais. Então tá. Uma vez não tratada, isso gera o que? As doenças psicossomáticas, que nós sabemos, né, que é o conjunto de todos esses estresse, cansaço, transtornos psiquiátricos. Tudo isso é uma junção, né, que cai na rede sanguínea, vamos dizer assim, somatiza tudo, vira uma má influência, vamos dizer, né, gera não boas químicas, cai no corpo e adoece. É basicamente isso, tá? Porque não adianta ficar explicando demais o que é doença psicossomática, se vai fugir um pouco o entendimento. Então, para cair no entendimento de todos, tá? Doença psicossomática é quando eu somatizo cansaço, transtornos psiquiátricos, eu querer resolver coisas que eu não posso, cansaço, informação, N coisas, somatizo, isso gera um estresse dentro de mim, ansiedade de alto nível, tá? E somatiza uma química não muito boa dentro de mim, tá? Gerando doenças. Tudo nasce na psique, gente, não tem exceção, tá? O câncer nasce na psique, de que a raiz do câncer é a tristeza, tá? A depressão nasce na psique, na maioria das vezes. O gatilho mental da depressão, às vezes, é uma raiva, uma angústia, algo que não ficou resolvido. Então, vocês têm que fazer terapia, têm que fazer manutenção do espírito, da mente mesmo, para vocês se fortalecerem, tá? Tá, eu coloquei aqui como meu pai, né? Meu pai é pastor, então eu vou falar um pouquinho dele, ou seja, ele, na época, ele deixou de trabalhar no meio secular, ou seja, ele tinha um emprego dele, deixou o emprego para cuidar da igreja. Então, com o tempo, eu via que ele foi ficando angustiado, ele foi ficando triste. Por quê? Porque a pessoa também tem a sua particularidade, a pessoa tem o seu sonho, tem os seus projetos. Gente, por favor, compartilhe essa live, tá? Aqueles que estão nos outros Face aqui também comigo, aqueles que vão ver, muitos que vão ver aí dessa live. E o Instagram, gente, compartilha, no nome de Jesus. Tá? Então, ou seja, ele quis assumir a igreja de uma certa forma que ele deixou a vida dele de lado. Ou seja, deixou o estudo, deixou os projetos dele. Agora que ele está começando de novo a reconquistar aquilo que ele quer. Ou seja, mas quando ele se esqueceu, quando ele deixou tudo isso de lado para assumir a igreja, eu via que meu pai ficava deprimido, ficava cabisbaixo. A pessoa acaba não associando muito ao seu mundo as outras pessoas. Né? Porque quer espiritualizar demais, tomar conta demais daquilo, acho que tudo é 100% espiritual, a pessoa, gente, fica descontrolada. Porque a gente não é só espírito, lembra que nós falamos aqui? É mente, alma, corpo, alma, espírito, a gente também é corpo, a gente também é alma, a gente tem desejo, a gente tem anseios, a gente tem projetos.
Então, quando a gente espiritualiza demais, espiritualiza 100%, a gente acaba ficando fanático, a gente perde a razão da vida, né? A gente perde o equilíbrio das coisas. E nesse caminho ele foi se perdendo. O que muitos fazem é deixar a vida de lado, família de lado para viver, né? É uma vida muito bonita, que é de pastor, de presbítero, de padre, né? Daqueles que ajudam na igreja, mas levar em consideração que tem outras coisas atreladas a isso, né? Eu tenho minha particularidade, eu tenho minha vida. E se eu deixar de dirigir uma igreja, como que a minha vida depois vai ficar? Até porque a palavra de Deus fala que a gente tem que ganhar os de casa. Se a gente não ganhar os de casa, onde eu quero chegar? Se a gente não ganhar os de casa, o que adianta ganhar o mundo, né? Perder a sua alma, ou seja, também perder os de casa e ganhar os de fora. Ou seja, às vezes você deixa um filho largado, um filho sem estrutura, um filho sem condição, né? Por você estar sendo injusto, por você querer servir só o povo da igreja. Não. Então, a pessoa tem que saber equilibrar as coisas. Lembra o prato da balança? Tem que estar atrelado. Ou seja, eu posso trabalhar para Deus, ou seja, eu posso trabalhar na igreja e, ao mesmo tempo, também posso conciliar com os meus projetos, a minha família, né? Porque o principal não é a igreja, o principal é a família, tá, gente? Até para Deus, primeiro é a família. Tá lá o reino de Deus, aí das outras coisas serão acrescentadas. Mas em nenhum momento Deus fala para você deixar a sua família, porque isso é negligenciar a sua família. Porque no dia que Deus virá para buscar o seu povo, ele vai fazer, como se diz, a cobrança da casa. Ou seja, né, Adão, Deus perguntou para Adão, cadê Eva? Ou seja, né, quer dizer, os de casa, Deus quer saber os de casa. Então, o que adianta você querer abraçar a todos, né, e abraçar a igreja toda, se os seus de casa estão largados? Ou seja, você é responsável pela sua casa. Você é mulher, você é papai, você é homem dessa casa. Então, não deixar os filhos por aí à mercê porque você quer servir a igreja. Você quer servir a igreja, sirva a igreja, né? Mas também sirva a sua casa e sirva você mesmo também, porque você é um ser que requer cuidado, carinho, atenção, tem as suas necessidades, suas particularidades, tá bom? Tá, aí a pessoa, né, presbítero, pastor, que seja, né, padre, que nós estamos falando, em especial, essas pessoas precisam o quê? De ajuste, de acompanhamento, tá? Porque fica só somatizando o problema, então a pessoa precisa de manutenção, né, da mente, acompanhamento, ser ouvido também, né? Tem aqui os verbos específicos para o sexo, né? Que quando se trata de suicídio, os homens tentam e as mulheres... Não, os homens cometem e as mulheres tentam. Ou seja, as mulheres mais tentam suicidar-se e os homens mais cometem, pelo senso de coragem, né, que os homens têm. Então, o verbo aí é distinto, tá? As mulheres tentam e os homens cometem. Por isso que as mulheres, às vezes, são pegos tomando remédio, essas coisas. Porque o verbo em si, para as mulheres tentam e para os homens cometem. Vamos falar rapidamente de um inquérito populacional. Um inquérito populacional feito em Campinas, tá? Muito, como se diz, emergente. Mostra-se o quê? Que enquanto uma pessoa está sendo atendida no pronto-socorro, tá? Tem uma estimativa exata aí, só que como não me recordo muito bem, mas vou estigmatizar mais ou menos para vocês. Enquanto uma está no pronto-socorro, tá? Mas é basicamente a diferença de um número ou outro que eu vou estar errando aqui. Enquanto uma está no pronto-socorro, 7 estão planejando, 5 estão tentando, tá? E 15 estão pensando. 15 estão pensando, 7 estão tentando. É isso. Enquanto uma está no pronto-socorro, 7 estão tentando, 15 estão planejando. E 5 estão cogitando, ou seja, pensando, né? Começando a pensar em incutir essa ideia. Então, ou seja, gente, se morre mais de suicídio do que de AIDS no Brasil, tá? Cada 100 mil pessoas, 5,7 se morre de suicídio. Então, a gente ficar de olho, se puder ajudar. Michele, como que eu posso ajudar? Não sou médico, não sou enfermeiro, não sou terapeuta, não sou psicólogo, não sou pessoas da área da saúde. Bom, gente, a primeira intervenção que nós falamos é da empatia, você se colocar no lugar do outro. Será que esse pastor, se ele fosse ouvido, se as pessoas tivessem mesmo tão interessados nos sinais que ele estava dando, se tivesse um pouco mais de empatia, de parar para ouvir ele, será que ele tinha cometido suicídio? Né?
Porque tem aquela questão também, você às vezes não convence a pessoa de não fazer aquilo, né? Mas só pelo fato da pessoa, pelas reações da pessoa, você vai atrás de ajuda médica, né? Acaba conseguindo uma internação, ou a pessoa que não quer se tratar também, você vê que a pessoa está na depressão profunda, você também tem vários tipos de terapia, uma delas é você também fazer a terapia, já que você está dentro desse contexto familiar, e buscar ajuda para essa pessoa de forma indireta, aprendendo técnicas também que você pode trabalhar em casa com essa pessoa. Então, assim, tudo é empatia, tudo é o interesse de querer ajudar. Então, não precisa necessariamente você ser da área da saúde para você intervir de maneira direta, tá bom? Coloquei aqui também da doença psicossomática, que é tudo aquilo que somatiza, que eu falei, né, na vida de um pastor, na vida do presbítero, do padre, aquilo tudo que aborrece, tudo aquilo que traz cansaço, às vezes é transtorno psiquiátrico, é tudo que somatiza, né, e gera substâncias não muito boas e cai no corpo, na rede sanguínea dessa pessoa, transformando isso em doenças. Ou seja, intervém aqui em vários órgãos, doenças psicossomáticas. Aí tem aqui vários sintomas, eu vou discriminar mais ou menos alguns para vocês. No estômago, dá dor e queimação, tá? No intestino, diarreia, prisão de ventre, por conta da ansiedade também, né? Garganta, sensação de nó na garganta, pulmões, falta de ar, sufocante, coração, palpitação e circulação. Ou seja, você eleva demais a adrenalina, então você tende a ter palpitação, te traz uma sensação, né, de instabilidade, mal-estar no coração. Então, são N fatores também que vão mexer na sua saúde, né? Vai mexer também com essas doenças psicossomáticas também, que tudo fica em cima de você, tudo somatiza. Vai também refletir nos seus rins, na sua bexiga, com sensação de dor para urinar também. No sistema nervoso, com frequência de dor de cabeça, enxaqueca, alteração da visão, motricidade também, que é responsável pelos movimentos. Nossa, eu me estendo demais, né? O pessoal sempre reclama que eu falo pra caramba. Tem aqueles que gostam muito, mas aqueles que sempre falam, Michele, tenta fazer uma mais curtinha, porque você fala muito. Mas, gente, só para adicionar mesmo, porque eu vou te falar, é tanta coisa para se dizer, e quando você pega uma notícia dessa, que a pessoa tirou a vida, é tão triste, né? E parar para falar um pouquinho disso é tão importante. Então, aqueles que puderem compartilhar, eu vou agradecer. Viu? Fatores associados ao suicídio, né? Aqueles que eu falei, que eu cito muito, que é aqueles transtornos psiquiátricos, os mais precisos, esquizofrenia, mania de perseguição, né? A pessoa faz um paralelo ali da vida real com o mundo imaginário. Tem também a depressão, que nós citamos, que é um dos fatores associados também ao suicídio, a bipolaridade, né? Hora a pessoa tá muito 8, hora tá 80, tem a estabilidade emocional ali, né? Isso tudo também está associado também, tá, gente? O suicídio. Então, vocês estão entendendo que são N fatores associados ao suicídio? Ou seja, são esses transtornos psiquiátricos, pode ser álcool, pode ser uso de medicação forte, pode ser droga, ou seja, mas no caso de pastores, presbíteros e padres, não vai ser droga, não vai ser álcool, mas tem N fatores associados aí que eu falei. Às vezes a pessoa tem uma esquizofrenia. Olá, tudo bem? Bueno. Tem algo associado aí, né? Às vezes é uma esquizofrenia, uma mania de perseguição, um paralelo com a realidade e o imaginário, a pessoa está em depressão. Então, são N coisas que é o estopim mesmo, é o mecanismo, o gatilho mental mesmo que aciona isso na pessoa. Então, a gente tem que ficar de olho, tá? A ansiedade também, para quem chegou agora, eu falei tanto da ansiedade, porque a gente tende a tratar as coisas de uma forma tão rápida, acho que tudo vai se resolver na mesma proporção que a gente manda um e-mail, na proporção que a gente resolve as coisas, e não é assim, gente. Vamos ficar atentos. Tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Olha, queria fazer um adendo a mais. É muito triste você falar dentro da igreja esse tipo de assunto e as pessoas endemonizarem. Gente, não endemoniza, não pensa que é demônio não, tá bom? Porque a gente é espiritual no corpo, como eu tinha falado. A pessoa tem que fazer a manutenção da mente, tem que fazer a manutenção do corpo. Eu mesma, às vezes, eu faço acompanhamento com terapia. A gente tem que fazer manutenção da mente. A pessoa que só ouve o tempo todo, ouve o problema de todo mundo.
A gente tem que fazer manutenção da mente, a gente tem que tirar uma hora para a gente desacelerar, para a gente fazer um passeio, para a gente curtir a nossa família, se curtir também, as mulheradas aí, ó, ir pro salão, fazer uma unha, fazer um cabelo. Realmente acontece muito casos, diferentes casos. E tem ocorrido muito no meio cristão, ou seja, né, nas igrejas católicas, evangélicas. Então, assim, as pessoas não estão sabendo lidar com o problema, por quê? Porque eles estão endemonizando, entendeu, Bueno? Esquece que é uma estrutura, né, tridimensional. A gente é holístico, vamos dizer assim, né? A gente tem uma visão no todo, é um ser integral, a gente é social, a gente é, né? Então, é social, é familiar, a gente é biológico, a gente é fisiológico, tem N interferências na gente. Então, a gente não pode só pegar um fator e associar a todas as respostas, dizer que é demônio. A gente não pode dizer isso, né? A gente tem que ouvir as pessoas, tratar, né? Auxiliar no que a gente pode e criar mesmo um grupo de pessoas que possam fazer a manutenção dessas pessoas, né? Ou até mesmo ir na casa do pastor, do presbítero, do padre, que seja um líder religioso desse, e ver como está a vida da pessoa, como amigo mesmo, né? Ver se a pessoa está dando continuidade à sua particularidade, ver se a pessoa tem pensado em si também, se ela tem procurado melhorar no âmbito profissional, porque a gente tem muita cobrança quanto a isso, porque tem uma pirâmide que a gente chama de pirâmide de Maslow, tá? Inclusive tem até na minha página Real Life Diária, e tem aí também na minha linha do tempo, que Maslow, ele dita ali a pirâmide das necessidades, né? Ou seja, ora você é fisiológico, ora você é demais social, ora que você quer o reconhecimento das pessoas, ora é autorrealização. Então você tem as pirâmides ali que você tende, com o tempo, querer, né, atingir aqueles níveis. Então, quando você não atinge um nível e o outro, o que acontece? Você fica descompensado. E aí você fica muito triste, né, direcionado àquela área que você não conseguiu, obrigado por ter compartilhado, Bueno, aquela área que você não conseguiu desenvolver. Então, não adianta, a gente tem que desenvolver N etapas dessa pirâmide de necessidade que Maslow dita pra gente. Para quem tiver curiosidade, está na minha linha do tempo, tá bom? A fé tem que ser inteligente e buscar o conhecimento. A fé tem que ser inteligente. Diana, muito obrigada pela sua contribuição. Realmente, a fé tem que ser inteligente. A própria palavra de Deus fala para a gente dar o culto racional a Deus, né? A gente não pode perpassar as nossas estruturas, os nossos limites e dizer que a gente está fazendo aquilo em nome de Deus, né? Nós não estamos fazendo coisa descontrolada no nome de Deus. Até porque tem os frutos do Espírito, né? Quais são os frutos do Espírito? Longanimidade, bonança, né? Domínio próprio. Ou seja, eu tenho que saber das minhas particularidades, meus sentimentos, meus limites. Então, é isso que a Diana falou. A fé tem que ser inteligente. Então, não adianta eu só querer me colocar no posto de pastor, de presbítero, padre, que seja, os demais também que ajudam aí na liderança da igreja, e querer esquecer essa parte racional, inteligente, né? Porque aí diz aquele ditado, né? Cabeça que não pensa, corpo padece. E é uma verdade. Porque a fé sem o conhecimento vira fanatismo. Isso, vira um fanatismo. O fanatismo é isso mesmo, é exatamente isso, né? A extinção, é você acabar mesmo com a razão e viver só aquele emocional. E é isso que Deus quer da gente, não é, né? Ele quer o equilíbrio das coisas, né? Equilíbrio das partes, das coisas. Ele diz que quando as pessoas têm que estar, como se diz, em concordância também. Quando dois, né, estão em concordância, Deus está ali no meio, ou seja, se a pessoa quer, eu tento dimensionar para tudo, né? Concordância aí, quando Deus fala que o culto funciona, é no sentido no meu entendimento, né? Que não precisa de como se diz, de várias pessoas para se ter o culto, né? 2 pessoas já realizam o culto. Mas eu levo também esse 2 de concordância, em qual sentido? Não adianta você querer lidar a sua igreja, ter ali aquilo que você acha em mente que é o certo, e a sua outra parte, a sua concordância, pode ser o seu cônjuge, quem te acompanha, não concordar com aquilo que você faz. Ou seja, então, a concordância aí, para mim, ao meu ver, vale para tudo, tá? Vale para tudo. No âmbito geral mesmo de concordância. Então, para as coisas andarem, a gente tem que ter tudo muito bonitinho, tudo amarradinho, tudo atrelado, para que a gente possa caminhar da melhor forma possível, né? Fazer da forma descabeçada.
Então, eu achei muito bacana também que tem a Cris também, Cristiane, eu esqueci o sobrenome dela, que ela está dando também um curso coach cristão também, que inclusive é lá nos Estados Unidos, mas para quem é brasileiro tem por distância também. Esse curso coach cristão, ele é para atingir mesmo, com o objetivo de preparar pastores, líderes, no que tange a isso mesmo, é receber esse público problemático, né? Por que problemático, Michele? Bom, você está taxando? Não, porque a gente lidar com pessoas, receber pessoas, ouvir pessoas, a gente vai somatizar para dentro da gente. Quantas vezes eu ouço o problema de pessoas, né, que faz parte, e no dia a dia, se eu não tiver cuidado, eu acabo levando para o meu dia a dia, acabo somatizando aquilo. Aí tem hora que às vezes eu paro e penso, não, eu tenho que ter cuidado porque aquilo mexeu comigo e eu acho que eu não estou sabendo separar aqui tal coisa. Ou seja, aquilo mexe com você. Ou seja, você tem que saber separar as coisas, senão as coisas somatizam mesmo, viram uma bola de neve e você sem acompanhamento, você se atropela e dá tudo errado. Tem mais alguém aí que queira fazer alguma pergunta? Tanta gente legal, bacana esteve aqui com a gente. Tem outros Facebooks também atrelados aqui. Bom, eu entrei muito em cima da hora. Geralmente, faltando meia hora, eu entro. Dependendo do número de informação, de necessidade mesmo no assunto. É uma preparação superior para receber pessoa. E isso tem que ter uma preparação para receber pessoas, né? Que nem, por exemplo, meu pai, pastor, né? Ele tinha um pouco conhecimento, assim, de mundo, porque ele foi do exército, ele teve ali um contato, ele já foi líder ali dentro do exército, já teve um contato, já sabia mais ou menos a ideia de ser líder ali, mas a realidade é outra quando se transforma, quando se transfere para o âmbito da igreja, né? Aí você precisa de uma capacitação, né? Por mais que você, na sua empresa ali onde você liderava, você é chefe, mas quando você vai para o âmbito da igreja, você sabe que é um campo totalmente diferente. Então, são pessoas que chegam ali mesmo desestruturadas, destruídas, amarguradas, pessoas que chegam mesmo chorando, e na maioria das vezes os homens, né, em si, eles não sabem lidar muito com o choro, já as mulheres sabem, né? Por isso que muitas mulheres usam, às vezes, o choro para poder comover os homens. Por quê? Porque os homens não sabem, na sua maioria, né, pela psicologia, lidar com o choro, né? Porque ele não é muito emoção, né? Não trabalha aqui as suas emoçõezinhas, como eu mostrei, né? O homem é mais razão, por conta da sociedade mesmo que cobra, né? Você não pode chorar, você tem que ser razão. Ou seja, aí quando o pastor recebe uma pessoa, ou o padre recebe uma pessoa que está ali chorando, comovida ali, a pessoa acaba entrando dentro daquela realidade, não sabe lidar, né? Então, Bueno, é isso mesmo, é ter a preparação superior para receber pessoas, né? É espiritualizar tudo, Deus vai me capacitar e eu vou fazer as coisas. Não estou falando como deboche nem nada, estou falando mesmo como filho de pastor, né? Uma pessoa que viu ali de perto o que de fato acontece e a pessoa não pode assumir essa responsabilidade que Deus vai só capacitar, não que seja só porque é muito, mas Deus pede pra gente conhecimento, a gente tem que correr atrás de tudo isso. Mexe muito com o emocional, né? E a pessoa não tendo cuidado também mexe com a família do pastor também, né? Porque são filhos também, querendo ou não, ficam largados também, porque o pai só quer dar atenção também para a igreja, né? E acaba ficando também uma família meio que largada, né? Esquecida, né? Porque dependendo do grau da pessoa, se a pessoa não souber, como se diz, separar as coisas, né? Acaba que os filhos acabam padecendo e sobrepujando o pessoal da igreja. Então, tem que tomar cuidado. Tudo na vida é equilíbrio, tudo na vida é preparo, tudo na vida a gente não como se diz, ignorar, né? Então a gente tem que encarar de frente, mas encarar com um preparo, né? Porque tudo que a gente ignora tende a assustar a gente, né? E quando uma coisa vem muito de frente e dá aquele embate na gente, aí a gente vê que de fato a gente não está preparado, né? E então é uma realidade muito triste esse pastor ter suicidado, muito triste mesmo, dentre outros também, tantos que suicidam, né? E quando você vai falar disso para as pessoas da igreja é muito difícil, porque criou um estigma, sabe? Um modelo mental na cabeça das pessoas que tudo é demônio, tudo é questão de demônio. Não é, gente, né? Vamos levar então em consideração que a gente é tridimensional, mente, alma, corpo e espírito.
mente, corpo e espírito, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Nossa, vocês gostariam de falar alguma coisa? Vocês estão bem? Vamos conversar um pouco, né? Porque eu falo demais. Tem outros Facebooks aí também atrelados. Quem quiser falar alguma coisa, quiser perguntar. Gente, eu tô com uma alergia, só Jesus na graça. Meu nariz chega até a estar vermelho, né? Então é isso. Gente, muito obrigada a todos, tá bom, pela participação. Aqueles que estão atrelados aqui aos outros Facebooks, aqueles que ainda vão ver, tá? Aqueles que puderem compartilhar comigo, tá bom? Compartilha para mim. Tem o Janésio, Eduardo, Diana, Gustavo, Dani, Felipe, Joel, Marcos. Deixa eu ver aqui. A Sirlene, a Kelly, o José, o Diego, o Reinaldo, o Elias, o Rodrigo. Tem várias pessoas bacanas, tá? Eu agradeço demais. Qualquer coisa, vocês mandam lá no privado alguma pergunta, o que eu puder, eu ajudo, tá bom? E aqui a gente não tá para ser a razão, a dona do conhecimento, né? É a gente trocar mesmo conhecimento aqui, da gente estar se olhando um pouco, tá conversando, porque esse que é o verdadeiro sentido da vida, né? A gente tá se olhando, a gente tá se falando e tá conversando, tá bom? Eu agradeço a todos, muito obrigada. Ah, Diana, obrigada. Isso aí é fruto de vocês, né? Vocês mandam para mim lá no WhatsApp, Michele, fala de tal assunto, fala de tal assunto. E realmente eu já fico mexido com o assunto. Às vezes eu tento não tocar muito no assunto, sabe? Porque acaba sendo repetitivo, porque muita gente está cometendo-se a isso, né? Mas como virou uma epidemia, né? A gente tem que falar mesmo. Correr atrás mesmo para ver se auxilia um pouco mais as pessoas, né? A deixar um pouquinho a ignorância de lado e buscar mesmo acompanhamento, tratamento, reconhecer que a gente não é super-homem nem super-mulher, né? Que as coisas de Deus também, elas são sábias, ela respeita uma ordem, ela precisa de preparo, precisa de habilidades, competências. Oi, Américo, tudo bem, querido? Né? Então é isso. Alguma pergunta? Sérgio também entrou, muito obrigada. É porque eu falei em cima da hora, né, gente? Então, muitos passaram aqui rapidinho, tem outros Facebook atrelado, porque eu sempre faço assim meia hora antes de entrar. O Fagner também, muito obrigada. Tá certo? Então, para aqueles que quiserem então ouvir a live novamente, faz uma revisão aí rapidinho. Acho que eu não me estendi muito, não. Meu Deus, me estendi, 54 minutos. Então, eu falei aqui, retomando rapidinho, da diferenciação de emoções, né? Fiz a distinção de tristeza e depressão. Falei também que o verbo para homem e para mulher é diferenciado quando se trata de suicídio. Falei no âmbito também religioso, porque que suicídio e depressão são temas que atemorizam muitas pessoas. Falei também que endemonizam muito também. Falei nos assuntos, tá bom? Aqueles que puderem compartilhar, aqueles que quiserem voltar à live, obrigado pela contribuição. Tá? Beijo. Eu vou encerrar, porque a gente já bateu um papinho legal e gostoso, né? E deixar vocês descansarem também, porque plena sexta-feira ninguém merece, né? Beijo, fica com Deus. Tchau, um abraço. Obrigada.